iniciar o bracinho do nosso Papai Noel. A gente vai começar com a cor off-white, eu já fiz um braço. A gente vai usar off-white, branco e vermelho para fazer essa peça. Eu vou reservar a minha aqui e vou fazer a outra com vocês. Vocês vão precisar de 2 peças, depois que eu terminar o bracinho com vocês, vocês vão fazer um segundo bracinho. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Feito isso, eu vou fechar o meu anel mágico e na minha segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, em todos os pontos a gente vai fazer aumento, terminando com 12 pontos baixos. Feitos meus 12 pontos, eu vou fazer 2 carreiras reta, carreira número 3 e 4, eu vou fazer reta, respeitando os 12 pontos que eu tenho aqui. Fiz as 2 carreirinhas retas e agora, na carreira de número 5, nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro. Então, já vou colocar meu marcador de volta. 2, 3, 4, 5. Nos próximos 11 pontos, eu vou fazer um ponto baixo para cada um. No último ponto dessa carreira, eu não vou fazer ele inteiro, porque eu vou mudar para a cor branca. A gente já mudou de cor durante o Papai Noel, então eu não vou fazer essa troca de cor com vocês. Prendi meu fio branco. No vídeo não aparece muito a troca de cor, porque são parecidos, né? O off-white é um fio clarinho. Agora, a gente vai diminuir esses 5 pontos, porque esses 5 pontos é o dedão dele. Então, eu vou pegar a golinha da frente dos 5 pontos para transformá-los em 1. 3, 4... 5. Coloquei os 5 na agulha. Eu vou passar o meu fio por todos eles, transformando em 1. Então, aqui eu tenho um ponto baixo de novo. Então, se eu tenho um ponto baixo, a gente voltou a ter 12 pontos na nossa carreira. E eu vou trabalhar 12 pontos por 3 voltas. Essa é a primeira, essa que a gente diminuiu, e eu vou trabalhar 2 carreiras retas com 12 pontos na cor branca. Fiz as minhas 2 voltas com branco depois da diminuição, ou seja, 3 voltinhas, e aqui tá o dedão do nosso Papai Noel, onde a gente fez os 5 pontos. Eu já mudei pro fio vermelho. Gente, se alguém ficar com alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários que eu respondo super rápido. Agora, a gente vai fazer 7 voltas com o vermelho com 12 pontos. Então, eu tô só explicando porque a gente já fez a parte mais difícil do Papai Noel. E essa mão aqui é praticamente reta, né? A gente só mudou ali na parte do dedão. Então, eu fiz o primeiro ponto e eu vou fazer 7 carreiras com a cor vermelha. Feitos os 2 bracinhos e preenchidos, a gente vai reservar. E a gente vai começar agora o gorro do nosso Papai Noel. Com o fio branco, eu fiz 58 correntinhas. Então, vocês pausem o vídeo e façam 58 correntinhas. Depois de ter feito, a gente vai esticar para não ficar torto. E vai prender com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Confiram se não ficou torto, porque senão depois vai dar errado. E agora, a gente vai subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Vou vir na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima também. Em todas as outras. Quando eu chegar aqui, eu vou subir uma próxima carreirinha. Fazendo dessa forma, não precisa colocar o marcador, mas eu gosto de colocar porque vai que eu me confunda a partir das próximas carreiras, tá? Então, vocês vão fazer as 58 correntinhas, vão fazer 5 carreiras respeitando essas 58 pontos. Em todas elas, a gente vai ter 58 pontos e eu volto quando eu tiver 5 carreiras finalizadas. Terminada essa parte, vocês vão cortar o fio, não precisa deixar no que vocês cortarem um pedaço muito grande, vocês vão repetir outra peça igual a essa. Só que a outra peça vocês não vão cortar o fio, porque a gente vai seguir trabalhando nela com a cor vermelha. Eu já fiz aqui, ó, a outra peça e troquei o meu fio para a cor vermelha. E aí, eu fiz 8 carreiras respeitando os 58 pontos com a cor vermelha. Então, é isso que vocês vão fazer.
Feito isso, a gente vai iniciar as diminuições. E nessa primeira carreira, a gente vai fazer 12 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vai sobrar 2 pontos lá no final, não tem problema. Não vai dar certinho, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora eu vou fazer uma diminuição, como a gente faz sempre, pegando só na argola da frente, porque é assim que se faz diminuição amigurumi, tá? E agora eu vou repetir 12 pontos e uma diminuição, até que eu chegue lá no final da carreira, que vai sobrar 2 pontos. E eu vou trabalhar os 2 pontos normal. Terminei essa carreira e fiquei com 54 pontos nela. A próxima carreira a gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição também por toda a volta. E aí a gente vai terminar a nossa carreira com 48 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma diminuição. E agora eu vou repetindo até o final da carreira. Terminei essa carreira, deu certinho as diminuições e os pontos. Agora, a gente vai fazer uma carreira reta respeitando esses 48 pontos, tá? Então, a gente vai iniciar e terminar essa carreira com 48 pontos. Então, é só fazer toda a volta fazendo ponto baixo. Feita a minha carreira reta, na próxima carreira, a gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição. Sempre colocando o marcador, não esqueçam, para que vocês não se percam. Um ponto, 2, 3, 4, 5, 6. E agora uma diminuição. E vou fazer assim por toda a minha volta. Feita essa carreira, que eu termino com 42 pontos, a próxima carreira a gente vai seguir diminuindo. Eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição. Primeiro ponto, devolvo meu marcador. Segundo, terceiro, quarto, quinto e uma diminuição. E eu vou fazer assim toda a volta, terminando com 36 pontos. Terminei essa carreira de 5 pontos e uma diminuição. E agora a gente vai fazer 8 carreiras retas, respeitando esses 36 pontos. Então, eu faço o primeiro ponto, devolvo o marcador e eu tô iniciando a primeira carreira de 8 carreirinhas retas. Terminado as 8 voltas, a gente vai voltar a fazer diminuição. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Coloquei meu marcador, já fiz o primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. E agora, eu vou fazer uma diminuição. 1, 2, 3, 4, e uma diminuição. Quando eu terminar essa carreira, eu vou ter 30 pontos. E aí, eu vou fazer 3 carreiras retas de 30 pontos. Então, eu vou terminar essa e fazer mais 3 sem nenhuma diminuição. Terminadas as 3 voltas retas, a gente vai voltar a fazer diminuição. Nessa primeira carreira de diminuição agora, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3. E agora, uma diminuição. Repito.
1, 2, 3. E repito. E eu vou fazer assim por toda a volta, terminando essa carreira com 24 pontos. Fiz aqui toda a volta, a próxima carreira também vai ser de diminuição, só que nela eu vou fazer 2 pontos. Enganchou meu marcador. Vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Então, eu já fiz um ponto aqui, faço mais um. E uma diminuição. Um ponto, mais um. E uma diminuição. Um ponto, mais um. E uma diminuição. E assim, eu vou fazer por toda a volta. E essa carreira aqui, eu vou terminar com um total de 18 pontos. Agora que eu já tenho meus 18 pontos, eu preciso alongar a touca para que fique uma parte comprida fina. Então, eu vou fazer 7 voltas retas com 18 pontos. Agora, a gente vai fazer mais diminuição para que a gente fique com 12 pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo. E já vou fazer aqui a minha primeira diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição, totalizando 12 pontos. Quando eu chegar no fim dessa carreira, eu vou subir mais 5 carreiras com 12 pontos, cada uma, retos. E aí eu volto. Fiz as 5 carreiras, já tirei meu marcador para explicar aqui para vocês como a gente vai prosseguir. A gente vai diminuir um pouco mais. A gente vai fazer novamente um ponto e uma diminuição, terminando com 9 pontos essa carreira. Então, eu fiz um ponto, já diminuo. Vou fazer 2 voltas com 9 pontos. Vocês vão perceber que parece que tá torto, ó, mas depois moldado na cabeça dele vai ficar bem certinho. Então, façam 2 carreiras com 9 pontos. Terminei as 2 voltas, eu vou encerrar aqui, fazendo um ponto baixíssimo, já cortei o meu fio e vou reservar essa peça. Agora, a gente vai para a última parte do nosso Papai Noel de montar, de confeccionar antes da gente montar ele, que vai ser a bolinha do nosso chapéu. Vou pegar o fio branco, vou fazer um anel mágico com 6 pontos. Fecho o meu círculo mágico. E na minha segunda carreira, eu vou fazer aumento em todos os pontos, terminando com 12 pontos. Da minha carreira toda de aumento, eu vou fazer um ponto e um aumento na próxima carreira, terminando com 18. Depois que eu terminar essa carreira aqui, eu vou fazer 3 carreiras retas com 18 pontos. Terminei a carreira, já coloquei enchimento aqui dentro. E a gente precisa diminuir mais um pouco para ter o mesmo número de pontos que a gente tem no nosso capuz, para que fique bem costuradinho, bem certinho depois. Então, nessa próxima carreira, eu vou repetir um ponto e uma diminuição para que eu termine com 9 pontos. Terminei aqui a carreira, eu vou cortar o meu fio deixando um pedaço. Não precisa ser um pedaço enorme. E vou arrematar. Gente, agora é chegada a hora da gente começar a montar o nosso Papai Noel. E eu vou começar pela barba. Eu posicionei bem coladinho no nariz e que a boca fique bem retinha com o nariz, para que fique bem centralizado. Peguei as 2 partes que a gente fez, coloquei uma em cima da outra e com um alfinete eu alinhei
as duas pontas cravando no rosto, tá? Fiz isso dos dois lados. Agora eu vou costurar. Vou fazer. O meu fio tá aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser unir um lado no outro da barba. E eu já vou pegar lá no rosto do meu Papai Noel. Eu prefiro sair, dá um pouco mais de trabalho, mas eu prefiro sair aqui em qualquer parte do rosto. E agora eu vou voltar pelo mesmo lugar. E aí sim eu vou sair no próximo ponto lá da barba, pegando nos dois pontos, nas duas laterais dela também. Venho no próximo ponto, pego nas duas partes da barba e saio em qualquer parte do meu Papai Noel. Esse alfinete aqui eu já posso tirar. Da barba. E que vocês peguem bem na pontinha, não peguem lá no meio da barba, que senão vai ficar uma parte aberta dessa barba. Tá? Então, eu vou fazer toda a volta dessa forma aqui. E quando a minha barba estiver presa, eu retorno com vocês. Gente, costurei a minha barba, cortei o fio e já posicionei o cabelo. Lembra que no cabelo a gente fez pontos a mais na pontinha dos dois lados? Essa parte vai ficar para baixo. E eu vou posicionar aqui a ponta de cima do meu cabelo, do meio da minha barba. Então, eu já fiz isso dos dois lados. Cuidem para ver se tá na mesma carreira aqui na cabeça. E agora, eu vou prender o meu cabelo costurando também. Eu tô usando sempre o fio que eu deixei em cada peça para costurar. Presa toda a barba e o cabelo, agora a gente vai prender o chapéu. A gente vai primeiro costurar uma parte na outra, das duas partes brancas que a gente fez, tá? Encaixo bem aqui, uma na outra. E eu vou pegar um pedaço de fio branco, costurar a parte de baixo e a parte de cima, tá? Então, eu vou começar pela parte de baixo, vou prender a minha linha aqui em algum ponto. Dá um nozinho aqui, depois eu escondo esse fio. E vou costurar toda a volta, tá, gente? Depois costuradas as duas partes, agora a gente precisa prender a bolinha, tá? A gente tem o mesmo número de pontos na bolinha e no capuz. Então, é só a gente posicionar bem direitinho e fazer ponto por ponto costurado, fazendo toda a volta. Costurei a bolinha e é a hora da gente costurar o gorro na cabeça. Ele vai ficar bem justo mesmo pra colocar, tá? Vocês precisam ter jeito aqui pra preencher essa parte. Dessa forma aqui, ele tá bem posicionado, ó. Tá tapando o cabelo e tá deixando um espaço para a sobrancelha aqui na frente. Então, agora vocês já sabem o que fazer, é só costurar toda a volta. O que eu quero explicar já pra vocês? Depois que vocês costurarem o chapéu, a gente já pode posicionar a sobrancelha aqui e costurar também, tá? A sobrancelha é uma parte mais visual mesmo, a gente não vai medir pra colocar aqui. E são só dois pontinhos, 2 ou 3 pontinhos de cada lado pra gente prender. Ó, prendi todo o meu chapéu, eu já prendi um braço e uma botinha e deixei o outro pra mostrar aqui pra vocês como vocês vão fazer. Vocês vão posicionar visualmente na terceira carreirinha a contar do pescoço, a terceira carreirinha em vermelho. 1, 2, 3. E aí, vocês vão prender esse braço, posicionando visualmente. Se a gente tinha 12 pontos aqui, a gente vai ter 6 ao prender. Então, a primeira coisa, eu vou passar a agulha pro outro lado. Já fechei. Vou vir aqui, ó. 1, 2, 3.
e vou puxar. Aí aqui eu já consigo ver se ele vai ficar direitinho. Não esqueçam de deixar o dedão pra parte da frente, ó, onde a gente fez os 5 pontos. E uma dica importante, tá? Se vocês quiserem que o Papai Noel fique em pé, vocês precisam colocar alguma base dentro dessa botinha. Um pedaço de plástico, 2 camadinhas de EVA, senão ele vai ficar só encostado, né? Ó, enchi bem a minha botinha, agora eu vou costurar. O único cuidado que vocês têm que ter para costurar essa botinha é para não pegar bem na pontinha. Vou mostrar aqui para vocês. Se a gente costurar na última carreira, vai ficar muito fino. Então, a gente posiciona aqui e costura na terceira carreira depois do início da perna, ó. Gente, eu tô apaixonada por esse Papai Noel. Costurei já as 2 botinhas e agora falta só o bigode pra gente encerrar. Eu vou passar o meu fio na agulha do tapeceiro e vou caminhar com esse fio pra ficar lá em cima, na pontinha. A gente vai prender só a parte de cima desse bigode. Aqui tá a boca dele e eu vou encostar bem no nariz e centralizar. Gente, aí vou só costurar. Bigode costurado, fio escondido e tá pronto o nosso Papai Noel. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou medir ele aqui pra vocês, pra passar o tamanho que ele ficou. Ó, eu vou contar, não vou contar a touca, eu vou contar a cabeça. Ele tem 30 centímetros, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar a playlist de Natal, tem bastante trabalho bacana. Se inscrevam aqui no canal quem não é inscrito e eu vejo vocês na próxima videoaula.